Sabe por que Deus está dizendo a Ezequias? O diabo não entra aqui, porque aqui tem crente de verdade, Ezequias. Sabe por que ele pintou e bordou com o reino do norte? Porque andava em desmantelo, seguindo o seu próprio caminho. Mas onde tem crente de jejum, de oração, de palavra, que anda na minha vontade, este eu me responsabilizo. Eu fiz com o reino do norte e vou fazer com o seu reino. Vai não, Satanás. Tu pode ter acabado a casa da direita e a da esquerda, mas a casa do meio, que é a minha, ô glória, esta, levante a mão para receber, esta permanecerá de pé. As fontes estão sendo tapadas. Tu não beberás da água que é minha. Tu não levantarás contra mim tranqueira. Tu não vai invadir aquilo que Deus me deu, porque tu bateu numa porta que tem jejum, demônio. Alapai, camácia, tu bateu numa porta que tem crente de 3 da madrugada, dizendo: Deus, toma providência. Pai, me comanda, Rava Súpria. Tu crê no Deus que está desfazendo esse laço do diabo? Satanás quer entrar de todo jeito. Pica, marraia, sério. Mas o céu está aqui lhe dizendo: não entra. Não entra na casa. Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Hoje à tarde eu dizia no círculo de oração: Jesus, a nação viva, ou gosta de mim, ou nesses dias os crentes vai dizer: pastor, 4 anos. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe esta casa, que o Senhor abençoe a vida do pastor Eduardo, da sua esposa, de toda a equipe, dos irmãos. Que bom rever muitos aqui e conhecer outros. Este não é outro lugar senão a casa do Senhor. E eu creio que nesta noite o Senhor tem uma palavra direcionada para os nossos corações. Você vai abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 37. Enquanto os irmãos procuram o texto, eu trouxe este livro para apresentar aos irmãos. É o meu primeiro livro, que tem por título Campo de Batalha, quando a guerra invisível começa dentro de nós. Neste livro nós abordamos questões emocionais, doenças psicossomáticas e batalhas espirituais. Nem toda doença emocional é de cunho espiritual, mas toda doença emocional não tratada, ela é uma lacuna aberta para o reino espiritual. E nós abordamos essas questões nesse livro. E se os irmãos desejarem adquirir, os irmãos nos procuram após o término do culto. E eu creio que será de bênção para a sua vida, de bênção para a sua mente, para a sua casa. Nós abordamos algumas lições aqui, da mente ao campo de batalha, seja ele no reino espiritual ou no reino físico. Amém, queridos? Isaías capítulo 37. E você vai comigo para o versículo 30. Ao versículo 34. Os irmãos encontraram? E isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os frutos delas. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima.
Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade nem lança, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por este voltará. Mas esta cidade, nela não entrará, diz o Senhor. Você vai comigo para o 35. Porque eu ampararei esta cidade, para dar livramento por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Glória a Deus. E você senta glorificando o nome de Jesus. Meus irmãos, nós sabemos que Ezequias, o rei de Judá, filho de Acais, ele foi de grande importância no meio do povo do Senhor. E várias intervenções de Deus, várias coisas foram feitas no seu tempo por meio dele, porque Deus resolveu se utilizar da vida dele. A Bíblia vai dizer que ele promove a reforma religiosa, ele promove a restauração, elimina e combate a idolatria que havia no meio do povo. Um homem muito atacado pelos inimigos, mas um homem que Deus se fez presente durante o tempo que ele se colocou na posição que Deus queria. Porque não tem como nos colocarmos na posição que Deus quer e Deus não fazer nada pela nossa vida. Não tem como. Não tem como ter uma vida diante de Deus e não vermos a mão do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. A Bíblia diz que o que separa o homem de Deus é o pecado. Quando não estamos no pecado, ou quando abandonamos o pecado, nós veremos a mão do Senhor. Quando eu deixo o pecado, eu vejo a mão do Senhor se manifestando sobre a minha vida e sobre tudo que me pertence. E este homem que Deus decide usá-lo no seu tempo, no seu reino, foi um homem que passou por diversas situações, desde enfermidades até ataques contra o seu reino, inveja, levantes, investidas do adversário, porque ele se colocou para ser uma flecha que Deus estava tirando da aljava para limpar, organizar, desde os cultos até a expulsão, literalmente, o combate severo da idolatria. E muitas das vezes associamos idolatria à imagem de escultura, mas idolatria é tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Tomou o lugar do Senhor, é idolatria. Se esse carro toma o lugar de Deus, você é idólatra deste carro. Se esse relacionamento tomou o lugar de Jesus na sua vida, virou idolatria na sua vida. Se este ambiente tomou o lugar de Cristo na sua vida, este ambiente se transformou no seu ídolo. Tudo que toma o lugar, que é o lugar de Jesus, único, exclusivamente dele, é idolatria. E veremos Deus usar a vida desse homem. Ele vai ser acometido de enfermidade. Deus vai usar o profeta Isaías, o profeta contemporâneo, para falar com ele. Porque Ezequias, irmão, ele tinha uma vida de oração.
ele ouvia e obedecia a voz de Deus. E quem vive debaixo de direcionamento do Senhor, experimenta também não só ataques, mas milagre, cura, satisfação, alegria, se regozija, tem testemunho para contar, tem coisa grande para entrar, tem coisa nova para vivenciar, porque não só de vale vive o crente, mas de monte também. Um dia disseram que o povo tinha vencido, porque o povo tinha guerreado no monte. E o Senhor estava dizendo que Ele não era só Deus no monte. Ele não só era Deus no tempo bom, no dia bom. Ele era Deus no vale. Ele era Deus do vale. E estava marcado uma situação de adversidade no vale. E o Senhor disse: eu vou passar o meu povo agora no vale. E eles vão passar por essa situação no vale. E do jeito que eu fiz ter vitória no monte, eu vou fazer ter vitória no vale. Do jeito que eu envergonhei o inimigo no monte, eu envergonho no vale. Porque quando o crente é fiel a mim, ele é fiel no monte, ele é fiel no vale. Ele é fiel de dia, ele é fiel de noite. Ele é fiel onde ele estiver. E a Bíblia diz que a peleja foi marcada e Deus deu vitória no vale, do mesmo jeito que tinha dado no monte. E o Senhor vem dando vitória a Ezequias. Deus dá vitória da enfermidade. O Senhor agora, dentro dessa reforma, vai instruí-lo e ele vai fazer as coisas debaixo da direção do Senhor. E nós iremos ver os feitos de Ezequias entre o capítulo 37 e o capítulo 38. Nós iremos ver em que o tempo em que vai haver o cerco de Jerusalém, ele fortificou antes e organizou, sabendo que uma fonte de água era crucial dentro dos muros da cidade. Porque o Deus que coloca você em um lugar é o Deus que lhe dá a estratégia e a condição de continuar ali. Os irmãos creem nisso? O Deus que abre a porta é o Deus que se responsabiliza pelo que ele abriu. Agora, manter a porta aberta é com você. O Deus que manda você ir é o Deus que já lhe deu a condição de chegar lá. Não tem como Deus dizer assim para você: vá, e você se perder até chegar lá. Porque o Deus que mandou, a voz que mandou, o Pai que mandou, Ele não só dá sinais fora, Ele fala aqui dentro de você. E nós iremos ver que neste tempo em que Ele trabalha para organizar, porque organização é trabalho, e Deus trabalha dentro de organização, porque quem gosta de bagunça é Satanás. E é aquele trabalho de organizar tudo. Quando está tudo chegando aos seus ajustes, tudo no seu lugar, a Bíblia vai dizer que chega agora a notícia de que Senaqueribe vai invadir a cidade. É como se você tivesse tido todo um trabalho, toda uma organização, todo um direcionamento, não só espiritual, mas também no reino físico. E quando tudo estivesse, tudo na direção de Deus, você sabe o que está fazendo no Senhor, de repente chega a notícia. De repente chega aquela situação, qual? O diabo jaz à porta, dizendo que vai invadir e tomar para ele todas as coisas. E nós sabemos que o dia mau chega, irmão. Ninguém escapa do dia mau. O dia mau chega para mim, o dia mau chega para você, o dia mau chega para quem crê, o dia mau chega para quem não crê. Não importa, se não crê, problema teu. Se crê, glória a Jesus. O dia mau bate em toda a porta o dia.
E glória a Jesus, que na vida de um crente, nele, que sabe o Deus que lhe chamou, que tem uma vida no Senhor e de oração, ele sabe que no dia mau ele vai ter reservas. No dia mau ele vai saber que ele vai ter orientação e livramento. Porque antes de chegar o dia mau, ele já plantou no Senhor. E Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. O dia mau, novamente agora, não na saúde, mas no reino, no chamado, chegou para Ezequias. Olha para cá. Chegou para Ezequias. Deus vai usar quem sempre Deus estava usando para ele. Quem? O profeta Isaías, seu contemporâneo. Porque Deus fala onde quer que você esteja. Ainda tem profeta em Israel, os irmãos crê? Que apesar da bagunça que está hoje, ainda tem remanescente. Oh glória, que Deus usa ele, que Deus usa ela, que é boca de Deus e que papai fala ainda na terra. Deus vai usar a boca do profeta Isaías e vai dizer: não tenha medo. Deus está lhe dando resposta de oração. O Senhor está dizendo a você: não se atemorize. Não vai entrar na cidade, não vai. Mas chegou o aviso, mas já está à porta. E Deus usando a boca do profeta Isaías: mas não vai entrar o mal. Não adianta se levantar contra a cidade com escudo, levantar tranqueira. Pelo caminho que veio voltará, porque o Senhor está na cidade. Oh glória, o Senhor está no negócio. Não adianta o diabo se levantar para colocar medo, pânico, pavor. O Senhor está dizendo: aqui tem Ezequias de oração. E onde tem oração tem resposta. Às vezes Deus não responde no seu tempo, mas a resposta chega. E Deus usa a boca do profeta Isaías para Ezequias: não vai entrar. Não adianta levantar tranqueira. Não adianta preparar escudo, que eram armas de guerra. Quando alguém levantava a tranqueira, aquela pessoa está dizendo: eu estou aqui para guerrear contra você. Porque o diabo, ele é assim. O diabo trabalha com medo, com pavor, que é para lhe desestruturar, você perder a fé e esquecer que Deus é na sua vida. Alguém levantando tranqueira ou não. Não adianta vir pelo caminho, porque pelo caminho que veio, por este voltará. Deus começa a usar Isaías para confortar Ezequias quando a batalha jaz à porta. A Bíblia vai dizer que ele tem uma das estratégias de tapar as fontes, porque ele entende que o inimigo quer agora beber do que é deles. E aquilo que Deus te deu não tem espaço nem vez para Satanás. As fontes que Deus te deu, o diabo não vai beber, não vai secar, não vai minar, porque Deus vai te dar estratégia para manter aquilo que Ele tem te dado. E nós iremos ver que Isaías é usado por Deus para a resposta de oração de Ezequias. Deus está usando a boca de Ezequias para dizer que por causa da arrogância, Deus tinha anzol para o nariz e freio para a boca.
Porque Ezequias não podia frear Senaqueribe. Mas quem não tem freio, Deus tem freio. Diga para ele que eu tenho anzol para o nariz e freio para os lábios. Diga para ele que eu freio na porta o ataque do adversário. Você crê nesta palavra? Deus está freando o teu adversário na porta e Ele está dizendo: este ataque não entra, este ataque não prospera, essa palavra contrária não vai ter vez, esse mal enviado vai voltar, não haverá bagunça dentro, porque Deus não vai permitir que adentre. Eu tenho anzol para o nariz e freio para os lábios, freio para a boca. Porque Deus diz isso? Porque era uma prática, irmão, assíria, que eles faziam com os seus cativos. Eles sujeitavam os cativos a esse tratamento brutal. Ele pegava um povo, levava cativo. Sabe o que é que os assírios faziam? Colocavam anzol no nariz das pessoas e freio nos lábios. Eles levavam os cativos a uma situação degradante. Mas tudo que o homem plantar, isto ele ceifará. Podem fazer o que quiser com quem for. Deus estava dizendo: aqui tem homem de oração, Satanás. Aqui tem resposta de oração. E nós iremos ver, irmão, que no Reino do Norte ele tinha praticamente dizimado o povo. Ele tinha os levado cativo. Então, o que ele fez no Reino do Norte, ele queria fazer no Reino do Sul. O que eles tinham feito com os cativos, ele queria fazer com o reino de Ezequias. Mas o Reino do Norte se inclinou à idolatria, desobedeceu o Senhor, não estava dentro do que Deus queria, não andava como era para andar, não entrou dentro da vontade de Deus e do seu direcionamento. E Deus trabalha por meio de legalidade espiritual. Então, o Reino do Norte não tinha uma brecha aberta, tinha um portão. A casa dividida não subsiste. Ou serve, ou é, ou não é, ou entra, ou sai. Com Deus não tem meio termo. Ou me serve ou não me serve. Ou está comigo ou não está comigo. Ou é obediente ou é desobediente. Ou é terra minha ou é casa rebelde. Ei, me comandará a Xúria. Sabe por que Deus está dizendo a Ezequias: o diabo não entra aqui, porque aqui tem crente de verdade, Ezequias. Sabe por que ele pintou e bordou com o Reino do Norte? Porque andava em Tirmantelo, seguindo o seu próprio caminho. Mas onde tem crente de jejum, de oração, de palavra, que anda na minha vontade, estes eu me responsabilizo. Eu fiz com o Reino do Norte e vou fazer com o seu reino. Vai não, Satanás. Tu pode ter acabado a casa da direita e a da esquerda, mas a casa do meio, que é a minha, ô glória, esta, levante a mão para receber, esta permanecerá de pé. As fontes estão sendo tapadas. Tu não beberás da água que é minha. Tu não levantarás contra mim tranqueira. Tu não vai invadir aquilo que Deus me deu, porque tu bateu numa porta que tem
demônio. Alapai, camácia. Tu bateu numa porta que tem crente de 3 da madrugada, dizendo: Deus, toma providência. Alapai, me comanda, Rava Súbria. Tu crê no Deus que está desfazendo esse laço do diabo? Satanás quer entrar de todo jeito. Mas o céu está aqui lhe dizendo: não entra. Não entra na casa, não entra na família, não entra no ministério, não vai entrar. Legalidade espiritual. Obediência, irmão, traz livramento. Mas com fulano vai, não tem nada demais. Mas tu não é fulano. O medo é Deus te usar como exemplo. O medo é Deus te usar como exemplo. Às vezes chega alguém ali: irmã Débora, que besteira, mulher, olha fulano. Eu digo que o meu medo é eu ir, eu ser o exemplo. Fez o que queria no reino do norte. Sabe quando o diabo bagunça do lado direito, do lado esquerdo? Chega na tua porta e diz: aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Eu acabei com a casa dos teus vizinhos e vou acabar com a tua. Eu destruí a casa da tua família e vou destruir tua casa. O que eu fiz com os teus sobrinhos, eu vou fazer com os teus filhos. Porque Satanás é assim. Ele vem de frente para lhe causar medo. E trabalha no oculto para lhe pegar distraído e de surpresa. Mas o céu lhe trouxe aqui para te dizer: tapa as fontes que alimentam os teus inimigos. Guarda o que eu te dei para que ninguém tome a tua coroa. Anda em obediência, porque obediência traz a mão de Deus que livra a tua vida, a tua casa, o teu chamado, a tua saúde. E o Senhor entra com as intervenções que você precisa que Ele entre. Ezequias não vai entrar. E tem mais. O que ele fazia com os cativos dele, Deus vai fazer com ele agora. Porque quem faz um dia, colhe. Juízes capítulo 1. Adoni-Bezeque vai dizer: 70 reis comia debaixo da minha mesa. E eu cortava os polegares deles para que eles comessem de migalha da minha mão, de tão ruim que eu era. Mas um dia Deus me pegou. E assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Deus deu livramento a 2 tribos que decidiu guerrear. E o Senhor deu o livramento, porque às vezes é necessário guerrear. Tem guerra que é Deus que vai guerrear por você. Mas tem guerra que é Deus que vai lhe dizer: te levanta e te prepara para a batalha. Entra em jejum, começa a campanha. Entra em oração. Deus vai ministrar muitas vezes aqui dentro de você. Deus vai ministrar muitas das vezes aqui em você. No caso de Ezequias, Deus usava o profeta Isaías para o direcionar dentro daquilo que Deus queria. Quando o ataque vinha, ele descia em oração. Ainda do ataque chegar, ele já estava debaixo da direção. Deus já estava dizendo: eu tenho anzol e tenho freio. Senaqueribe não teve boca freada para nenhum reino, mas aqui eu freio o lábio dele. Você crê no Deus que freia a boca de alguém que diz o que quer, a hora que quer? Oh glória, eu estou sentindo uma graça aqui. Eu digo o que quero, quem manda na minha boca sou eu. Aguarda o que papai vai fazer. Ele tem um anzol e tem freio para alguém. E tem mais, Ezequias. Eu vou dar um sinal a você. Ô irmão, é coisa grande quando Deus diz que vai lhe dar um sinal.
Você pode dizer para essa pessoa: está chegando um sinal. Um sinal. Diga com fé, em nome de Jesus. Diga: vem um sinal a caminho. Ai, comanderevácia. Deus vai se materializar para você no sinal. E você verá que Ele responde oração. Ezequias, vai ser por sinal para você o quê? Este ano vão comer espontaneamente o que nascer. Mas ele não estava prestes a uma batalha? Mas Deus estava cuidando. Este ano vocês comerão espontaneamente. No segundo ano, o que proceder, o que chegar. No terceiro, vocês vão semear, vão cegar, vão plantar e comer do fruto do que plantou. Deus está dizendo, irmão, para ele: esse ano, o ano que vem, o outro ano, Ezequias, quem cuida sou eu. Não tem ataque que tire o meu cuidado da sua vida. Não tem aviso de levar a serigmia. Não tem avisos do inferno que tire o meu cuidado sobre você. Este ataque, ele traz preocupações. Deus está usando a boca do profeta e está dizendo: não se preocupa, esse ano vai ter. Nós estamos em novembro, ainda vai ter. Tu crê que ainda vai ter esse ano do que se colher? E ele está dizendo: o ano que vem, no terceiro ano. Deus está falando de cuidado, irmão. Só que é tempo de batalha, é tempo de se preparar. Estão tapando a fonte, estão orando, estão cuidando, estão vigiando. O adversário está à porta e Deus está bradando dentro, está dizendo: Ezequias, eu cuido de você. Eu cuido de você esse ano, ano que vem, outro ano, porque quem cuida de você sou eu. E dentro, irmão, deste ataque, Deus está colocando o seu cuidado. Você pensa que nas batalhas espirituais que você trava não tem o cuidado de Deus? Nessas batalhas, nessas guerras invisíveis, que teu corpo sente o ataque da guerra espiritual. O diabo não pode te matar. A pressão sente, a glicose sente, a cabeça sente, as pernas sentem, o corpo sente os estilhaços de uma guerra invisível. E é nesta batalha aí, Ezequias, que Deus está lhe dizendo esta noite: eu cuido de você esse ano, desse jeito que você está trabalhado nas afrontas, nas guerras, nas batalhas, e o diabo atrevido na sua porta, dizendo: eu vou entrar e vou acabar com tudo. Mas hoje nós iremos tapar todas as fontes que o adversário pode beber delas. Ezequias se preocupou, irmão, em tapar as fontes, para que não servisse de alimento mesmo de verdade, de saciar para o adversário. Você vai tapar a fonte hoje no reino espiritual e no reino físico. Você sabe de onde o diabo quer se alimentar e quer lhe destruir? Nós sabemos que o diabo sabe o nosso ponto fraco. Observe que tem coisas na sua vida, na minha vida, na nossa, que Satanás sempre insiste ali. É ou não é, igreja? Satanás sempre insiste ali, naquela área, naquela situação, naquele negócio, porque há uma insistência do inferno para nos destruir, para acabar com mulher de oração e homem de compromisso com Deus. E neste tempo que estamos vivendo,
Aí é que o adversário quer se alimentar das fontes que Deus nos deu. E o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para nos dizer: tapa a fonte que alimenta o teu adversário. Tapa as fontes. Não abre teu coração para todo mundo. Não exponha suas fragilidades. Senaqueribe está na porta de olho e está querendo beber por alguma via, mas tem livramento para a crente nesta noite. Senaqueribe quer se alimentar através de alguma brecha, de alguma situação, através de algo. Ezequias quer dizer: Deus é minha força. Porque a nossa força, irmão, não está aqui. Você não está aqui nesse 4º ano da Nação Viva porque você é forte. Eu não vim ministrar para você pela graça, porque eu sou forte. Nós estamos aqui porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. Nos dá força. Lá na frente, irmão, capítulo 38, eu vou lhe dizer, se não o maior, mas até o grave pecado de Ezequias foi o orgulho. Orgulho não enche barriga. A gente diz aqui no Nordeste, né, pastor? O maior, se não um dos maiores erros de Ezequias, nós veremos no capítulo 38, o orgulho. Nunca será você, sempre será Deus. Nunca será sobre nós, sempre será sobre Deus. Você se mantém nessa porta, porque é a graça que mantém a porta aberta. Você está de pé porque tem uma misericórdia que te acompanha manhã, tarde e noite. Você tem o que tem, vai chegar onde vai chegar. Não é sobre você, é sobre uma mão que lhe guia, é sobre ele. Quando Ezequias está bem, porque tudo passa, irmão. A dor passa. Tudo passa, a alegria passa, amigos passam, pessoas passam, ambientes passam, ciclos mudam. E quando tudo muda novamente, Ezequias está lá no seu reino. Olha como o diabo trabalha. Satanás quer nos destruir no dia mau, e Satanás quer acabar conosco no dia bom. Porque o diabo é assim. Constantemente quer destruir o povo do Senhor, por meio do que qualquer coisa que seja. Essa luta passa, essa adversidade passa, Deus dá vitória. E o lindo é que Deus não diz para Ezequias, irmão, aqui, que vai matar ninguém não. Porque se é para matar ou dar vida, é com Deus, não é comigo nem com você. Às vezes o povo tem umas orações para matar, né? Olhe para o seu irmão, diga: pare com isso, irmão. Diga: deixe disso. Deixa Jesus. Mate ninguém não, crente. Deixe Jesus trabalhar. Deus não disse que ia matar ninguém. Mas como Ezequias estava debaixo da obediência, Deus já tinha falado. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor saiu, feriu no arraial dos assírios 185.000 pela manhã cedo. Eis que tudo eram corpos mortos. Mas Deus não falou isso pela boca de Isaías. Sabe por quê, irmão? Porque nem tudo Deus vai lhe falar. Nem tudo Deus vai me falar. Porque Deus é Deus. Para que eu saber de tudo? Só se for para mim me aperrear, né? E já me preocupar com os caixões. Deus não disse que ia matar ninguém.
Mas na calada da noite, a Bíblia diz, de manhã cedo, quando o dia chega, 185 mil corpos, os guerreiros da Síria, os homens de batalha, 185 mil, irmão, não eram só pessoas, não, eram ferramentas do adversário, mortos. Deus matou, não avisou, nem deu satisfação a ninguém. Deus tomou providência, aleluia, que as crianças estão alegres, mais do que você que está aí. Deus tomou providência e não precisou dizer nada a ninguém. Tem coisas, irmão, que Deus faz que nos causa impacto de suas providências. Você crê que está chegando aí uma providência? Eu creio, Jesus. Está chegando aí uma providência que Deus vai lhe deixar impactado. E você vai dizer, meu Deus, o Senhor não me disse isso. E Ele já está dizendo, eu não dou satisfação a ninguém, porque minha é a terra e a sua plenitude. Corpos mortos. O Senhor naquela manhã estava materializando a morte daqueles assírios e estava dizendo para o povo, a minha providência já foi tomada. Não precisou Ezequias correr atrás de espada. Não precisou Ezequias continuar preocupado. O Senhor lhe trouxe aqui esta noite para lhe dizer, tire a sua preocupação. Porque quem vai tomar providência neste negócio sou eu. O comando é meu. Telebaia Kamasse. A estratégia é minha. Eriga da Camarra Súbria. O comando é na minha mão. Delevoregue Kamasse Erigue. Porque livramento o Senhor já tem dado a este lugar. Alabanda ragachúria. Porque quantas vezes o diabo tem tentado adentrar por este portão. Mas o Senhor não tem permitido. Já fez nos outros reinos. Quem entende nesta cidade? Já bagunçou os nortes aqui. E aqui queria fazer a mesma coisa. Mas Deus está dando livramento à nação viva de uma invasão do diabo. Levanta a mão, crente. Eu estou sentindo uma graça aqui tão grande, hein? Levanta a mão se tu crê. Deus está dando um livramento tão grande, pastor Eduardo, a esta nação viva de uma invasão. E a começar do reino espiritual, o diabo já foi parado. A providência já foi tomada. O ataque já foi desfeito no reino invisível. Ele me comandará para sair. Como o inferno queria se materializar neste portão. Ele é barig, comaia, súbria. Mas o Deus de livramento está dizendo à nação viva: eu livro porque ainda tem Ezequias de joelho. Eu livro porque ainda tem meu comando nesta casa. Eu livro porque eu ainda habito nesta casa. Eu falo nesta casa. Eu brado neste comaia. Dalapai, alapá, comina, erigmia. Olha eu desfazendo os laços. Tereme comidória chai. Olha Jesus desfazendo, pastor, um ataque. É daí o que me camasse. Olha Deus desfazendo a entrada dos invasores. Olha pai, do bem que me comasse. Jesus está desfazendo a invasão do inferno. Ele está dizendo, eu estou trabalhando.
Eminobre, Assúria, Márcia. E Ele é Deus de livramento nesta casa. Porque alguém desejou entrar, o céu passou e disse: vá de reto, Satanás. Ah, como Ele é livramento. Me comande, ó, deve a sergue. Ele cuida. Ele cuida. Me comande, ó. Ele está desfazendo os planos de alguém, viu, pastor Eduardo? Jesus está desfazendo os planos de alguém. E o Senhor está tirando homens desta porta. Porque Ele é grande e Ele está dizendo: eu sou neste lugar e dou livramento a esta casa. Cuidei desse ano e cuide o próximo, e cuide o próximo, porque eu sou cuidado. Quem paga sou eu, quem mantém sou ela. É que me na eu sergue. Alabare eu cheque me nasce. Aí eu sou surpresa nesta casa. Caiu de mim, porque quando não surgir de dentro, eu mando de fora. Alabare eu sobre me nasce, mas eu mando. A luta passa, irmão, porque a luta passa. Você não vai morrer nesse negócio, você crê? Jesus vai resolver isso aí para você. A luta passou, agora o reino está bem. Aí aconteceu algo lá na Babilônia. E tinha um homem que o nome dele era Merodach. E tiraram ele da cadeira. E ele era aquele tipo de ser que ele chegava perto de você se você tivesse alguma coisa para promover ele. Se você não tivesse, ele não se aproximava. Quando ele é deposto do cargo, aí ele vai em busca de Ezequias. Diz: Ezequias, eu trouxe esses presentes para você. O diabo não matou de enfermidade, o diabo não matou batendo de frente. Agora Satanás quer chegar com um presentinho. Presente. Porque o diabo tenta de tudo para entrar e bagunçar. Está aqui esse presente para você. Isaías não estava como boca de Deus na vida dele. Mas mesmo que não tenha um Isaías do seu lado, quando você liga da terra, quando o céu é ligado, Deus fala dentro de você se Ele está no negócio ou não. A Bíblia vai dizer que Ezequias amolece o coração, abre a porta do reino. Quem está entrando? Um inimigo disfarçado. E ele começa a abrir os tesouros. Ele começa a abrir, pastor, tudo que Deus tinha dado. Tudo que Deus tinha feito. Era uma visita, irmãos, para ele nem receber. Tem visita assim aqui, não tem? Não era nem para receber. Aí ele não só recebe, como abre as portas e começa a abrir a intimidade do Senhor com ele. Há quem diga que até a pasta de figo, isso não está no texto. São estudiosos que relatam isso, que até a pasta de figo, que foi a direção que Deus deu para curar Ezequias, Ezequias mostrou a pasta de figo. Olha o segredo de Deus aqui, o que foi. Tem coisa que é entre você, Deus e mais ninguém. Aí o orgulho entrou no coração. Aí foi aqui que Ezequias cai. Não caiu na mão do diabo, não caiu no ataque, não caiu na enfermidade, mas caiu no orgulho. Que o Espírito Santo guarde o nosso coração nesta noite, de cairmos nas ciladas do orgulho. Isso aqui foi Deus que me deu, eu não tenho nada, nem a vida é minha. Até essa roupa que cobre meu corpo foi graça derramada sobre a minha vida.
Olha, irmão, às vezes quando eu chego nos lugares e tem uns irmãozinhos exagerados, né? Chegou a grande mulher de Deus, já digo, Jesus, me esconda atrás da cruz agora. Pelo amor de Deus. Me esconda atrás da cruz, Jesus. Tua sombra me cubra agora. Sabe de quê, irmão? Para que eu não caia como Ezequias, meu irmão, caiu no orgulho. Comigo, Jeová fez que arrebentou. Um pedaço de argila dessa, 1,5 metro, aleluia. Aponte o dedo para esse crente e diga: não é sobre você, é sobre a graça na tua vida. Guarda o segredo que Deus tem contigo. Oh glória, guarda a intimidade, guarda a obediência. Porque quando o diabo não te vencer numa coisa, ele vai vir em outra. Quando ele não te vencer em outra, ele vai vir em outra, e vai vir em outra, e vai vir em outra. Fique de pé que eu quero orar. O reino do sul não é destruído, pastor. Assim como foi o reino do norte no comando de Ezequias. Porque tinha homem de oração dentro. Olhe para mim. Tudo não foi destruído porque tinha gente de oração dentro. Tinha profeta e voz de Deus dentro. O reino do norte estava na bagunça, o do sul estava em oração. Continue orando. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem está sujo e se quiser se sujar mais, deixe. Nós não temos que nos limparmos mais, para termos o quê? A garantia que o Senhor é conosco. Quem quiser desmantê-lo, fique em desmantê-lo. Quem quiser sua vidinha dupla, continue bonitinho. Se você não se consertar, o diabo está assim lhe esperando. Hoje, irmão, tem um demônio chamado nada demais. Ô besteira. Fulano faz, não tem nada demais. Mas se eu for, vai ter exemplo. O Senhor nos trouxe aqui para dizer: tapa a fonte que alimenta o diabo. Deixa o reino do norte se bagunçar, quiser ficar bagunçado, se destruir, se lamear, pintar, bordar, desenhar. O do sul, a nação viva, Itabaiana, tem crente de oração do lado de dentro. Tem mulher, alabará, sergue. Tem mulher de jejum, tem homem de oração. Aqui não, Satanás, bate em retirada, vai fazer tuas bagunças. Vai fazer tuas bagunças para lá, não vem com tua bagunça para cá não. Fulano fez e foi abençoado. Se tu fizer, é o exemplo. Jeová, deixa a maldição. Não entre no que não é seu. Não quero o que Deus não quer para você. Eu tenho dito, irmão, Senhor, eu quero o que o Senhor tem para mim. Nada de ninguém, nada de movimento, nada de coisa errada. Bate em retirada, Satanás. Vai sujar outro. Tem porventura alguém entre nós que ainda não serve esse Jesus como único e suficiente Salvador? Eu queria que você acenasse para que eu possa orar pela sua vida aqui. Ou alguém que se afastou da presença, dos caminhos e deseja retornar à casa do Pai. Deseja retornar à posição que Deus lhe quer. Curve sua cabeça e agora encerraremos eu intercedendo pela sua vida. Eu creio que Deus falou conosco esta noite. E nós entendemos que
algumas destruição, o diabo tem legalidade para fazer. E alguns livramentos, o reino espiritual, a mão de Deus entra com a intervenção para nos livrar, por meio da nossa obediência. O Senhor nos trouxe aqui para nos dizer: permaneça no centro da minha vontade, e eu serei responsável por você. Permaneça do jeito que eu quero, da forma que eu quero, e eu serei responsável por todos os teus passos. Tapa as fontes que alimentam o teu adversário, e eu darei o livramento necessário e suficiente. Oh glória! Ele está aqui para dar livramento. Que o orgulho não desça ao nosso coração. Que possamos entender esta noite que no vale e no monte sempre será o Senhor, porque não é sobre mim, é sobre Ele. Não é com as suas forças, é com a força dEle. Não é por causa de você, é por causa dEle que você ainda está de pé. Tem livramento de Deus nesta noite na nação viva. Há uma intervenção espiritual neste lugar. Há uma intervenção espiritual neste lugar. O reino do Espírito, pastor Eduardo, está entrando com algumas intervenções para trazer resposta de oração para esta casa. Toma este lugar em tuas mãos, Senhor. Nós desfazemos todo o ataque do diabo contra este lugar, contra os irmãos desta casa. Que o inferno bata em retirada. Arabaia, cabaia, sergue. Que pelo caminho que veio volte. Que a praga perca força. Que a oração contrária perca força. Que a bruxaria perca força. Que a ação maligna perca força. E que entendam que tu és desta casa, que tu és na nossa vida, e tu és Deus de livramento sobre nós esta noite. É assim que eu te apresento a vida dos teus filhos, crendo no teu agir, no teu operar, e te agradecemos porque tua é a providência. Teu é o querer, o agir e o efetuar. Ai, me camaia, segue. Porque o Senhor vai fazer uma coisa nova. Está chegando o sinal, porque tu és Deus de sinais. Agora estenda a mão para esse crente do seu lado. Diga: aguarda um sinal, que é Deus que vai te dar. Que Ele é contigo neste negócio, diz o Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.